é um assunto que, na verdade, ele até chega a afastar pessoas da igreja. Eu tenho um parente, e eu creio que os irmãos também devem ter algum caso parecido, que ele não vai, ou não quer ir, ou não se deixa ir a uma igreja evangélica por causa do nosso contexto de igrejas que são literalmente assim, tem charlatões no seu púlpito e usam do púlpito para arrancar dinheiro sem medida dos fiéis. Então, assim, é um assunto que afasta pessoas da igreja, é um assunto que, na verdade, na minha opinião, tem envergonhado a igreja brasileira. Quando eu penso assim, poxa vida, essas pessoas falam de Deus da mesma forma que nós, eu chego até a me envergonhar, chego até a me corar de vergonha por causa disso. O dízimo e as ofertas são um assunto complexo. Não é uma coisa assim simples. Porém, a Bíblia nos dá textos e nos dá subsídios para entender claramente o que significa os dízimos e ofertas e como nós devemos dizimar e ofertar, tanto os crentes do Antigo Testamento quanto nós hoje em dia. Antes, um fato é que uma coisa que se espera de uma pessoa quando ela se torna membro da igreja, ou seja, aquela pessoa que já, diante de todo mundo aqui, veio aqui na frente e professou a sua fé e é membro da igreja, se espera dessa pessoa que já fez isso, que ela ajude a sustentar a sua igreja, ou seja, ajude a sustentar o prédio, o pastor, né, com seu salário, ajude a sustentar as contas da igreja, etc., as missões, com seus dízimos e as suas ofertas. Esse é o ponto, esse é o fato. Não temos dúvidas que o dízimo é bíblico, mas como nós podemos entender, então, a sua aplicação para a nossa vida hoje? A primeira aparição da palavra dízimo na Bíblia é em Gênesis 14, 18. Eu coloquei aqui, mas se os irmãos quiserem abrir aí para entender o contexto, Abraão então tinha já saído da terra de Ur, dos caldeus, a mando de Deus, seguindo a ordem de Deus, obedecendo à voz de Deus, e então ele guerreia com algumas das cidades que estavam no caminho e também aonde ele ia se assentar. E numa dessas cidades ele ofereceu o dízimo do despojo. O que é despojo? Alguém sabe? Isso, são aquelas coisas que ficaram com a vitória sobre a cidade. Então as pessoas estavam na cidade, elas tinham bens, a cidade foi destruída, então o vencedor fica com aqueles bens. Isso é o despojo. E Abraão então deu o dízimo desse despojo. Diz assim, verso 18: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. É interessante porque onde que Deus tinha falado que era para dar o dízimo? Antes de Gênesis 14. Nunca. Deus não tinha ordenado ainda o dízimo. No entanto, Abraão deu o dízimo e Melquisedeque falou, exatamente, você está cumprindo a ordem de Deus. Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo. Olha só. O dízimo, meus irmãos, ele está presente desde sempre, desde que Deus criou o mundo. O dízimo é uma instituição divina.
Após isso, já no capítulo 28, Jacó dá o dízimo ao Senhor, assim como seu avô. Está nos versos 20 a 22 do capítulo 28 de Gênesis. Aqui, só para os irmãos saberem, está a palavra dízimo, maaser, tá bom? É a primeira vez que essa palavra aparece no Antigo Testamento, é em Gênesis 14. Depois disso, Deus deixa claro que o dízimo era parte da aliança. Então, não tinha escrito assim, ó, todo mundo deve dar o dízimo. Mas o povo sabia que devia dar o dízimo, porque senão Abraão não tinha dado o dízimo. Ah, não, vou dar o dízimo. Mas por que você vai dar o dízimo? Porque isso é a ordem de Deus. Porém, em Levítico, Deus estabelece de forma escrita, Deus registra na sua escritura, que todos devem dar o dízimo. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Aqui faz referência de como os dízimos eram dados. Então, o gado ou a ovelha, enfim, estava no curral e eles soltavam, né? Então eles passavam lá por um caminho. E aí o dono do rebanho tinha que ficar postado em frente à saída e ia contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui eu separo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse eu separo. 1, 2, 3 e assim em diante. Então, o dízimo era feito assim na época do Antigo Testamento. O texto diz que o dízimo será santo ao Senhor. A gente sabe o que quer dizer santo, não sabe? Santo é ser separado. O dízimo era separado para Deus. E o que quer dizer essa separação? Posse. Nós somos povo santo de Deus, então nós somos povo de Deus. Nós somos povo separado para Deus, então nós somos povo de Deus. Então o dízimo, ele é do Senhor. Ele não é de quem está entregando, ele não é da pessoa que possui as arcas, mas ele é do Senhor. A cada 10, era do Senhor. E perceba, irmãos, que o que na verdade está dizendo é o seguinte: eu estou concedendo a vocês 10 e te peço uma. É isso que Deus está dizendo. Porque quem é dono das coisas que estão no mundo? É Deus, irmãos. Deus estabelece na sua palavra isso. Olha, eu estou dando a vocês 10, eu estou dando a vocês 1000, eu estou dando a vocês 100.000. Mas eu peço 1 de 10 para vocês. Esse é o dízimo. Então, o significado da palavra maaser, 1 em 10, 10%, tá bom? 1 em 10. Sabemos, então, o dízimo não é a única contribuição que o crente do Antigo Testamento tinha que fazer para o templo ou para o serviço religioso em Israel. Nós sabemos que existiam as primícias. Então, o que eram as primícias? Plantava-se uma vinha. A vinha crescia. A primeira produção desta vinha era para Deus. Era a primeira. A parte do dízimo. O dízimo era das outras, mas a primeira era de Deus. Nasceu um boi, um bezerro, né? Nasceu um bezerro. Se for o primeiro bezerro da vaca, ele é do Senhor, fora o dízimo. Então, isso são as primícias, são as primeiras colheitas. Quando o templo foi estabelecido, então aqui nós estamos em Levítico, né? Nós ainda estamos lá no meio do deserto. Logo depois do estabelecimento de Israel e da construção do templo em Jerusalém, aproximadamente aí
400, 500 anos depois de Levítico, o templo foi estabelecido. E quando o templo foi estabelecido, o povo de todo Israel deveria ir ao templo para as festas. Deus é um Deus festivo. Deus estabeleceu 4 festas para o seu povo. Então, o povo deveria dar um dízimo relacionado a isso, às festas. Mas para que era esse dízimo? Era para a pessoa se sustentar durante os dias de festa. Então não era um dízimo para o templo, não era um dízimo para o sacerdote, mas era um dízimo para a pessoa ir para a festa, ir para as festas do Senhor e não morrer de fome, né? Não ficar desamparado, tá bom? Sair da sua casa e poder ir com tranquilidade. Então era um dízimo usufruído pelo próprio dono dos animais. Também o povo deveria ajudar aos pobres que havia entre eles. Era uma forma de oferta no Antigo Testamento, né? Então isso é uma coisa à parte também do dízimo, para os irmãos entenderem como que foi o estabelecimento do dízimo no Antigo Testamento. Porém, quais são os princípios do dízimo? O primeiro deles, e o mais importante de todos, é a gratidão. Olha o que diz Provérbios 3, um texto muito mal interpretado. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meus irmãos, o dízimo não deveria ser uma carga pesada para os crentes do Antigo Testamento. Ao entregarem os dízimos, eles faziam com alegria, porque Deus recompensa aqueles que o faziam. Então, eu grifei aí no verso 9, né, honre ao Senhor com seus bens e com as primícias de toda a tua renda. E o resultado do verso 10, resultado do provérbio. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. É interessante que a palavra bens, no texto original, é a palavra mitonerra, que quer dizer também saúde ou suficiência. Então, honre ao Senhor com seus bens, honre ao Senhor com a sua saúde. Honre ao Senhor com a sua suficiência. Honre ao Senhor com todo o seu ser. E com as primícias de toda a tua renda. Palavra, ficou pequeno aqui. A palavra quer dizer, literalmente, a palavra para renda, colheita. Então, honre o Senhor com toda a sua saúde, com toda a sua suficiência, com todos os seus bens e com as primícias de toda a tua colheita. Veja que as coisas, elas são uma simbiose, assim, não deve existir uma coisa sem existir outra. O crente, então, ele deve servir a Deus, ele deve honrar a Deus com a sua saúde, com toda a sua vida, com o seu proceder, com todo o seu trabalho. E também com dízimo. São coisas que não devem caminhar separadas. Se uma coisa está separada da outra, está errado. Ou seja, o resultado esperado, lembrando que provérbio não é promessa, tá? Provérbio é uma visão do que naturalmente ocorre, mas não é uma promessa. Okay? Então, se você honrar o Senhor com tudo que você faz, com sua vida por inteiro, e também com todo o seu celeiro, com toda a sua produção, com toda a sua renda, com todo o seu salário, os seus celeiros
ficarão completamente cheios, teus lagares transbordarão de vinhos. Você vai ser uma pessoa extremamente abençoada. Então, uma coisa não anda separada da outra. Outro princípio, o princípio de que está na lei. Então, é obrigatório. E é interessante que o princípio da obrigação, ele vem assim: vocês devem dar o dízimo. Quando eles não dão o dízimo, aí que pesa esse quesito da obrigação. E perceba como Malaquias adverte o povo sobre o dízimo. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda me perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando. Vocês, a nação toda, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. O dízimo é propriedade de Deus. Se nós não entregamos o dízimo, é roubo. O dízimo era de tal forma propriedade de Deus que o povo foi acusado de roubo por não dar o dízimo. Mas, quando nós lemos o texto, e outros versos de Malaquias, nós podemos perceber que o povo não estava oferecendo dízimo corretamente. Eles estavam oferecendo animais defeituosos. Ou seja, aquele princípio do passa 10, um é para o Senhor, aleatoriamente, de forma verdadeira, não estava sendo seguido. Então, o que eles faziam? Ah, não, nasceu 10, mas esse aqui está com problema. Ah, não, então esse aqui vai ser o dízimo. Deu a produção de figo. Deu aquele lá, que é a montanha de figo. Ah, não, mas esse aqui tão feio, olha como é que está feio, cheio de mancha. Vamos dar para o dízimo esse aqui? Ah, essa farinha aqui, nós batemos a farinha certinho, mas essa farinha aqui molhou. Vamos levar para o dízimo? O povo estava dando dízimo, mas não estava seguindo o texto que lemos em Provérbios. É a melhor parte. Nós temos que dar a melhor parte. E é interessante porque o povo da época de Malaquias havia se desviado da lei do Senhor, havia se desviado da aliança com o Senhor. A aliança de Deus com o seu povo estabelece bênçãos e maldições. O povo em desobediência estava recebendo as maldições da aliança. E a desobediência não era só nos dízimos, como lemos em Provérbios. Nós temos que honrar a Deus com a nossa saúde, com os nossos bens e com a nossa renda, ou seja, com a nossa colheita. O povo não estava honrando a Deus nem dos dois quesitos. Tinha se desviado nos dois quesitos. Não honrava a Deus. Nós lemos nos profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias, que eram pessoas completamente desviadas. Eram pessoas que não temiam o Senhor. Eram pessoas que viviam naquela coisa assim: ah, não, eu vou domingo de manhã porque a minha família me ensinou isso, aí eu vou lá. Ok? Eram pessoas que viviam assim. Eram pessoas que davam um dízimo, e davam um dízimo de má vontade, davam um dízimo porque era obrigado, eu vou dar o pior, não vou dar o melhor. O povo tinha se desviado, irmãos, da aliança. E o resultado da maldição é isso. Esse é o resultado da maldição. O povo padecia. O povo estava com fome, o povo era dominado. O povo não tinha prosperidade. É isso. Maldição da aliança.
O povo estava completamente desviado. Então, esse aspecto aqui do dízimo, ele é se nós lermos o livro de Malaquias inteiro, nós vamos perceber que o dízimo era apenas um dos aspectos que eles estavam se desviando da aliança. A maldição, ele é resultado dessas duas coisas. Se a pessoa não honra a Deus em sua vida, ela não honra a Deus nos dízimos e as maldições vêm. Ok, Antigo Testamento, Novo Testamento. Nós estamos onde? No Novo Testamento. E aí? Mudou tudo? Os irmãos acham que do Antigo para o Novo muda tudo? Não. No Antigo para o Novo não muda tudo. A aliança de Deus com o seu povo é a mesma no Antigo e no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele não dá uma instrução inequívoca sobre dízimos. Então ele não fala assim, você tem que dar o dízimo. O Novo Testamento não fala isso. Igual fala Levítico. Levítico fala, você tem que dar o dízimo. O Novo Testamento não tem isso. E isso faz com que alguns cristãos defendam que não é necessário mais dízimo no Novo Testamento. Nós temos uma igreja muito grande no Brasil que defende que não tem que ter dízimo. E outras igrejas menores também. Será que o dízimo não é mais necessário ou não é mais obrigatório porque nós viramos a página? Agora está escrito Novo Testamento. Será? O silêncio do Novo Testamento significa que algo mudou? Não. Nós temos que entender que a Bíblia é uma só. A aliança de Deus com o seu povo é uma só. Existe uma doutrina que é muito espalhada no Brasil, muito, que é a teologia dispensacionalista. A doutrina dispensacionalista crê que quando a gente vira a página escrito Novo Testamento, passou tudo. Passou tudo. Não é mais necessário nada disso. Irmãos, isso está completamente equivocado. A aliança de Deus é uma só, no Antigo e no Novo Testamento. Não existe isso. O dispensacionalismo ele é equivocado. Por que chama dispensacionalismo? Porque são várias dispensações, são as várias alianças que Deus faz com o seu povo. Quando passou, uma acabou. Então a aliança com Noé foi uma, a aliança com Abraão foi outra, a aliança com Moisés foi outra, a aliança depois do exílio foi outra, a aliança de Jesus é outra. Então, assim, quando vem uma, acaba tudo. Não, não é assim que funciona. A aliança de Deus com o seu povo é uma só, Antigo e Novo Testamento. No caso dos dízimos, então, mas, ao mesmo tempo que Antigo e Novo Testamento estão em unidade, nós temos que matar animais aqui? Não, mas no Antigo Testamento está escrito que tem que matar, então. Meus irmãos, o Novo Testamento interpreta o Antigo. Há coisas que se cumpriram em Cristo e o Novo Testamento é claríssimo em afirmar que essa coisa já passou. Não existe mais. Por exemplo, as restrições de dieta do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento está escrito que eu não posso comer camarão, mas eu fui na praia semana passada e comi camarão. E aí? Mas o Novo Testamento diz que essas coisas já passaram. Os gentios agora fazem parte da igreja. Todos. Não existe mais restrição alimentar para nós hoje. Por isso, meus irmãos, que Antigo e Novo Testamento são uma aliança só, mas há coisas que se cumpriram no Novo Testamento e não há mais sentido nós cumprirmos hoje. Por quê? Porque elas foram cumpridas em Cristo. Não é mais necessário que nós façamos essas coisas. Mas e o dízimo? O dízimo foi cumprido em Cristo? A oferta foi cumprida em Cristo? No caso dos dízimos, nós podemos perceber que algo mudou sim.
nos dízimos e nas ofertas. Jesus, aliás, vamos ler o texto antes. Mateus 23, 23 diz: Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está se referindo? É o que nós lemos em Provérbios, irmãos. Nós devemos honrar a Deus não só com dízimo, e nem só com a saúde. Nós devemos honrar a Deus com as duas coisas. O que os fariseus estavam fazendo? Eles davam o dízimo da hortelã. Eu acho isso engraçado, né? Porque plantar hortelã produz pouquíssimo, né? Hortelã produz pouco. Aí pegava as folhas, né? Contava as folhas com a pinça e separava o dízimo da hortelã. Ótimo! Faça isso também, meu irmão. Faça isso também. Quem dera eu fizesse assim também. Jesus está elogiando eles. Vocês deviam fazer essas coisas. Vocês devem se dar dízimo da hortelã. Mas, meu querido fariseu, se você não ama a Deus, se você não ama o seu próximo, se você não age com justiça, de nada adianta dar o dízimo da hortelã. Você tem que honrar a Deus com a sua vida inteira, não só com dízimo e com a oferta. Jesus, com certeza, deu o dízimo, sem sombra de dúvida nenhuma, Jesus era dizimista. Porque ele cumpriu toda a lei. Jesus não pecou uma vez sequer. Mas ele sim aplicou a lei de Deus ao seu coração, porque a lei de Deus é o seguinte: você tem que dar o dízimo, mas você tem que obedecer a Deus não só no dízimo, você tem que viver a sua vida diante de Deus de forma digna. A bênção de Deus e o viver santo tem a ver com toda a vida. Não tem a ver só com o seu salário, só com o seu prolabore. Era isso que os fariseus achavam. Ah, não, eu produzi hortelã, vou separar os dízimos, vou separar do endro, do cominho, certinho aqui, vou dar lá, mas vou viver uma vida porca. Era isso que eles faziam. E Jesus condena eles. Olha, tá certo que vocês dão dízimo, perfeito, mas não adianta de nada. Por quê? Porque vocês não levam uma vida digna diante de Deus. Permanece, irmãos, o princípio do Antigo Testamento. E na igreja primitiva? Antes, igreja primitiva é aquela igreja que existiu até a morte do último apóstolo, que foi João. Tá bom? E na igreja primitiva? Vejam que exemplo maravilhoso do contrário do que os fariseus faziam. De um exemplo de pessoas que seguiam, que tinham a lei implantada no coração. Vamos abrir que eu quero ler um texto além desse que está aí. 2 Coríntios, por favor, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 1. Eu estou com a versão aqui, Nova Almeida, talvez dê uma pequena diferença. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça que nos foi concedida às igrejas da Macedônia. Antes, o apóstolo Paulo, então, está escrevendo a igreja de Coríntios. Corinto não ficava na Macedônia. Corinto ficava mais ao sul do que hoje é a Grécia. Era uma região, irmãos, próspera, Corinto. Era uma região de pessoas que tinham recurso financeiro. 2, verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação,
manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza, e a profunda pobreza deles transbordou em grande alegria, grande riqueza de generosidade. Irmãos, aquela igreja da região da Macedônia era uma igreja pobre. Por quê? Porque era uma região assim, pobre, normalmente pobre. E ainda lá a perseguição aos cristãos era muito mais intensa do que era em Corinto ou em outras regiões. E, como diz o apóstolo Paulo, no meio de muita prova de tribulação, aqueles irmãos estavam sendo atribulados. Por quê? Perseguidos e passando fome e sem recursos materiais. Manifestaram abundância de alegria. No que transbordou em grande riqueza de generosidade. Vamos ler o 3. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Olha só. A igreja da Macedônia tinha aplicado em seu coração a lei de Deus, o princípio da lei de Deus. O dar com alegria. Eles eram pobres. Eram pobres. Era uma igreja paupérrima. A profunda pobreza, olha só, era uma pobreza profunda. Paulo fala, olha, eles são profundamente pobres mesmo. Mas isso se verteu em grande riqueza de generosidade. Eles contribuíram de forma voluntária. Do que Paulo estava falando aqui? A igreja de Jerusalém estava sofrendo muito financeiramente, os irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque a perseguição, irmãos, em Jerusalém foi assim, terrível. A perseguição aos cristãos em Jerusalém foi terrível, 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 terrível. E eles estavam passando fome. Estavam passando fome. Paulo e outros irmãos se ajuntaram para fazer o quê? Uma oferta para a igreja de Jerusalém. Irmãos, essa igreja pobre, a igreja da Macedônia, ofereceu muitos alimentos. Olha que coisa. Olha que alegria no ofertar. E mais à frente, no capítulo 9, verso 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, meu irmão, a gente não deve dar o dízimo por constrangimento. Não deve. Ah, não, estou constrangido pelo dízimo. Olha, não é bom que você faça isso, diz o apóstolo Paulo. Mas sim porque você deseja contribuir com a obra de Deus. Esse é o espírito da lei. Honrar ao Senhor com a nossa saúde e com a nossa renda. Honrar com os dois lados. Uma marca do verdadeiro crente, meu irmão, é a generosidade. É a liberalidade nesse sentido financeiro. Olha só esses irmãos, pobres, contribuíram para a igreja de Jerusalém. Olha só. Nós devemos sim, meus irmãos, ofertar na casa do Senhor. Isso é um mandamento do Novo Testamento. O mandamento ele é corroborado pelo Novo Testamento, não cancelado. Então, meus irmãos, nós devemos sim ofertar na casa de Deus. Mas quanto? Quanto que eu devo ofertar? Irmãos, a verdade é que aqueles que defendem a extinção do dízimo é porque querem que o percentual da oferta seja menos que 10%. A
verdade é essa. Por quê? Porque eles enfocam nessa passagem de Paulo. Cada um dê conforme estiver no seu coração. Então, quanto está no seu coração? Não, está no meu coração a sobra. Está no meu coração o que deu de troco aqui na padaria semana passada. Está no meu coração. Irmãos, essas pessoas querem que o percentual da oferta seja menos que 10%. Porém, meus irmãos, ao lermos essa passagem em 2 Coríntios e muitas outras do Antigo Testamento, nós vemos que Deus se importa com a fidelidade e não com o valor. Isso está certo. Deus se importa mais com a fidelidade. Por quê? Porque não é você dar o dízimo e sair vivendo uma vida fora das Escrituras. Você tem que viver por inteiro. Mas tem um texto que nos confronta, que é esse texto. Lucas 21, 1-4. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmãos, Jesus louvou a generosidade dessa mulher. Talvez tinha gente lá que depositou 10 mil, sei lá. Depositou 10 mil reais lá. Outro que depositou 50, outro que depositou 1.000 reais, depositou 100, depositou 10. Mas é como se ela tivesse ido lá e depositado 20 centavos, 2 pequenas moedas. Ela havia dado muito pouco em comparação com os ricos, mas ela deu tudo. Ela deu 100% do que ela tinha. Irmãos, ela reconheceu em termos práticos que ela é totalmente dependente de Deus. Ela reconheceu que ela não possui nada. Ela não possui nada. Tudo vem de Deus. Tudo é dado por Deus. É isso que ela fez. Dessa passagem, então, nós vemos que a proporcionalidade também é importante no Novo Testamento. Irmãos, como alguém pode agradar a Deus oferecendo menos do que o mínimo que ele estabeleceu? Essa pessoa vai agradar a Deus se ela oferecer menos que 10%? Não. Ela não vai agradar a Deus. O dízimo, meus irmãos, ele é uma bênção. Ele é uma bênção enorme. Porque Deus não exige de nós mais do que podemos dar. Meu irmão, é 10%. 10%. 1 de 10. Só isso. Você pode dar mais que 10%? Pode. Pode dar mais que 10%. Nós podemos desejar dar mais do que Deus nos obrigou a dar. Por outro lado, oferecer menos do que podemos dar é um sinal de ingratidão. É um sinal de clara ingratidão. É um sinal de, assim como os fariseus, eu estou dando por obrigação. Só para constar meu nome lá na lista lá. Meu irmão, não faça isso. Deus não terá prazer, escute bem, porque essa passagem dá a impressão, não, vem cá e dá tudo aqui, dá seu carro, dá não sei o quê. Não. Deus não terá prazer de te ver passar necessidade para dar as coisas para a igreja. Deus não vai ter esse prazer.
Deus não quer que você passe fome, passe necessidade para encher os cofres da igreja. Deus não quer isso. Mas nossas ofertas espontâneas e justas são extremamente agradáveis a Deus. O dízimo, então, meus irmãos, foi estabelecido por Deus para o seu povo. Ele faz parte da aliança. Nós somos um povo em aliança com Deus. Deus nos escolheu para estar em aliança com Ele. E o dízimo faz parte da aliança. Nós não podemos negligenciá-lo. E o dízimo e a oferta a Deus são motivados pela gratidão. São motivados pela gratidão. Nós devemos honrar a Deus com nossa saúde e com nossos bens. Com as duas coisas. Então, nós temos dois extremos hoje em dia, né? Aquela pessoa que está assim com dízimo em dia, né? Aquela pessoa que tem a carnê do dízimo certinho lá, 10%. Pega o final lá do olerite, divide por 10, tá lá. Mas vive uma vida totalmente errada. Ou aquela pessoa que está verdadeiramente se esforçando para servir a Deus, aquela pessoa que está preocupada com a igreja, aquela pessoa que prega o evangelho, aquela pessoa que honra a Deus com a sua saúde, mas não nas ofertas, mas não no dízimo. Honrar a Deus passa por dizimar e ofertar. Amar a Deus, honrar a Deus, passa por isso. O dízimo ainda deve ser observado como mínimo. Bom, mínimo para as ofertas a Deus. Dar o dízimo é como Jesus disse. Se você der o dízimo por dar o dízimo, é como Jesus disse, é legalismo. É assim que ele falou para os fariseus no texto que a gente leu. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Não faça isso, meu irmão. Não dê o dízimo por legalismo. Entenda que Deus deu tudo o que você tem. Esse ar aqui. Gente, o ar. Quem pediu para ter ar para respirar? Eu não pedi. Alguém pediu? Não. É uma coisa muito banal que eu estou falando, não é? Mas e se a gente não tivesse essa coisa banal? Irmãos, Deus está em cada centímetro da nossa vida nos abençoando. Por isso, nós devemos honrar a Ele com todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Nós não devemos ser crentes apenas no domingo. Nós devemos carregar o nome de Deus dignamente em todo momento. E isso passa por dizimar e ofertar também. Bom, antes da gente encerrar, alguém quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa, alguma dúvida? Então, que bom que foi claro, né? Vamos orar então para a gente encerrar. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ó Deus, reconhecemos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Reconhecemos, Pai, que nas mínimas coisas, Pai, mínimas coisas, o Senhor está conosco, o Senhor nos sustenta, Pai, em cada uma delas. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos dado trabalho, tem nos dado estudo, tem nos dado sustento, tem nos dado, Pai, família, amigos, tem nos dado, Pai, todos os confortos possíveis, Pai, o Senhor tem nos dado. Ó Deus, e nós te louvamos ainda mais, Pai, porque o Senhor não nos dá só bens, o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Nós te louvamos, Pai, pela tua salvação, pela tua eleição,
Ó Deus, nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor veio aqui, se despiu de toda a sua glória. O Senhor passou fome, Pai. O Senhor não tinha onde dormir. O Senhor viveu, Pai, como um pobre financeiramente, Pai. Ó Deus, nós te louvamos pela tua morte na cruz. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor desceu da tua eternidade, do teu trono magnífico, para nos salvar, para morrer numa cruz, para ressuscitar. Ó Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque o Senhor nos convence dessas coisas, porque o Senhor está aqui conosco. Ó Deus, em sinal de agradecimento, Pai, de tudo isso, Pai. Ó Deus, nos incomoda a dizimar e ofertar. Aplica, Pai, esse conhecimento em nossos corações, Pai. Que nós demonstremos gratidão, que nós demonstremos, Pai, que nós reconheçamos que somos dependentes de Ti, não só, Deus, financeiramente, mas em tudo, Pai. Ó Deus, nos dá a Tua graça. Senhor, pedimos a Ti uma boa tarde, que esteja conosco, Pai, e, ó Deus, prepara os nossos corações para o culto à noite. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém.